Olá pessoal, hoje nós vamos cobrir geração de malhas via Gmesh. Queria começar mostrando para vocês o site do Gmesh, www.gmesh.info, que você tem várias coisas, né? Exemplos de trabalho, artigos, com algoritmos que eles usam, download para vários sistemas operacionais, etc. Tá? Eu queria ressaltar, às vezes a gente precisa usar uma versão um pouco mais antiga do Gmesh para garantir a compatibilidade dele. Então aqui, ó, no site do Gmesh você pode ir nesse link Binaries e aí você escolhe o seu sistema operacional e aqui você faz o download de versões antigas, tá? Eu tenho usado aí a 4.0.0, mas enfim, deixa eu abrir o meu Gmesh então e mostrar para vocês a malha que a gente vai criar hoje, tá? Dentro dessa minha pasta de trabalho vai ser essa malha test.deal. Então eu vou lá em File, Open. Lembrando que eu tenho que colar o endereço da minha pasta de trabalho nessa parte de cima, tá? E dar um Enter e aí ele funciona. Então eu vou abrir aqui só para mostrar. Bom, interface, né, visual. Aqui eu tenho a área de trabalho do Gmesh. Desse lado esquerdo eu vou ter os menus, né? Eu já explico para vocês. Essa é a malha que a gente vai gerar hoje. Entrada e saída do escoamento, é um escoamento interno, né? Parede em cima e embaixo, e aqui embaixo a gente tem uma lombada também, tá? Então uma malha bem simples para a gente treinar hoje. Se você mantém pressionado o botão esquerdo do mouse, você gira a malha em perspectiva, tá? Com o botão direito pressionado, você translada a visão, e com o scroll do mouse você, né, faz o zoom. Para você restaurar a visão original, você pode vir aqui clicando nesse Z. Ó, o que ele vai fazer? Ele vai deixar o eixo Z apontando da tela para você, tá? Então aqui, ó, estão os eixos, tá? Ó, quando a gente gira ele muda também. Então vou clicar aqui no Z e ele vai me levar para a visão original, tá? Então você vê aqui, ó, X, Y da forma convencional e o eixo Z apontando para você, fechando a regra da mão direita aqui nesse sistema. Lembrar para vocês que por trás de tudo que a gente cria aqui, o Gmesh, né, vai gerando automaticamente um arquivo, né, que é o .gel, numa pseudolinguagem própria dele, mas que é bem fácil de entender, que vai ter todas as informações da malha, né, ou melhor dizendo, vai ter as informações da geometria, ou seja, desse esboço da malha. Então ele vai ter as informações dos pontos de referência, né, para a criação desse esboço, as retas, né, curvas, superfícies, né, que a gente vai triangular aqui, tá? Mas esse arquivo.gel não tem a informação da triangulação em si. Então, por exemplo, dado uma geometria do .gel, eu clico aqui em Mesh 2D, ele vai gerar a triangulação, tá? Essa triangulação só vai estar salva no arquivo final de malha, que é o .msh, que você gera aqui em File, Save Mesh, tá? Mas a gente vai chegar lá no final do tutorial de hoje. O que eu quero ressaltar? Esse arquivo .gel que a gente está trabalhando, eu posso abrir ele se eu vier aqui, ó, na aba Geometry, Edit Script, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir. Esse é o meu arquivo .gel, tá? Eu vou fechar ele no bloco de notas porque eu gosto de trabalhar com o Notepad++. O Gmesh ele foi criado para o usuário usar ao mesmo tempo a interface gráfica e o arquivo .gel, tá? Então eu vou reduzir aqui o tamanho. Então toda alteração que você faz aqui, ela automaticamente altera o arquivo .gel, tá? E toda alteração que você faz no arquivo .gel, e uma vez que você salve o arquivo .gel, né, você pode vir aqui na interface gráfica e clicar aqui, ó, Reload Script, tá? Ele vai então recarregar esse arquivo.gel e mostrar as alterações, tá? Então, por exemplo, nesse arquivo.gel eu defini o espaçamento de malha mais fino nessa região da lombada, tá? Eu vou deixar ele mais fino ainda, tá? Então, eu vim aqui onde eu estou definindo ele, já explico para vocês. Vou salvar, vou dar um Ctrl S aqui de salvar. Mudei o arquivo.gel. Aí eu volto na interface gráfica, vou clicar aqui Reload Script, tá? Um atalho para ele é você usar a tecla 0 do teclado, tá? Inclusive pode usar o 0 que fica à direita das setas direcionais, tá? Então vou apertar o 0 aqui, pronto, aparece aqui, ó.
acabou de ler o arquivo.gel. Você vê que no arquivo.gel, como eu falei, não tem a triangulação, né? Então ele recarregou o que está lá só no parte de geometria. Bom, aí se eu clicar no Mesh 2D de novo, ele vai gerar a triangulação mais fino agora aqui, porque eu fiz a alteração no ponto gel, ok? Então, a ideia é que você vá criando tanto aqui quanto aqui, tá? Vá trabalhando com os dois juntos. Deixa eu explicar para vocês agora esse menu da esquerda, tá? Então vou fechar aqui. Quando você abre o Gmesh, ele está assim, tá? Esse último menu é Solver. Para que serve isso daqui? Isso daqui é o seguinte: se você gerar uma malha no Gmesh e você quiser fazer alguma simulação do tipo elementos finitos para estruturas, tá? O Gmesh permite isso. Eu nunca usei, tá? Então isso daqui eu nem mexo. Essa parte de Mesh, para que é? É para você gerar a triangulação da sua malha, né? Os elementos de malha com os vértices, etc, tá? Repare, por exemplo, que esses vértices de malha, né? Os nós da malha, eles são diferentes desses pontos que você gera na geometria, tá? Antes da triangulação. Esses pontos são de referência e não necessariamente esses pontos se tornarão nós da malha, né? Ou vértices de elementos, né? Por exemplo, esse ponto de referência aqui, eu criei ele fora da malha para servir como centro desse arco de circunferência, tá? E obviamente que ele não é nenhum vértice de elemento de malha, tá? Então essa é uma diferenciação. Enfim, o que a gente tem aqui nesse menu Mesh, né? Quando você clica aqui, ele gera uma triangulação 2D. Aqui ele gera uma triangulação 3D, né? Se você, por algum motivo, né, quiser trabalhar com simulações unidimensionais e quiser gerar malha no Gmesh, você pode também. Mas normalmente a gente trabalha com esse 2D e 3D. Quando clica aqui, ele gera a triangulação. Quando eu estou fazendo uma malha tridimensional e eu clicar no 2D, o que vai acontecer? Ele vai triangular todas as superfícies da minha malha tridimensional. Tá? Então vamos supor que eu estou fazendo uma simulação de escoamento sobre uma esfera. Okay? Quando eu clico 2D, ele vai gerar uma triangulação sobre a superfície da esfera apenas. Tá? Uma superfície curva. Quando eu clico 3D, aí sim ele vai gerar os elementos de malha interiores ao domínio da simulação, né? Que podem ser tetraedros, né? Enfim. Bom, vou comentar um pouco mais dessas opções mais para o fim do vídeo, tá? Mas enfim, esse Mesh é a última coisa que você vai fazer antes de você salvar a sua malha final com o arquivo MSH, tá? A maior parte do trabalho está aqui, na aba Geometry, que além desses comandos que eu já mencionei, né? Edit Script, que ele vai abrir o .gel num TXT, e o Reload Script, né, cujo atalho é a tecla 0, que ele carrega novamente, ele recarrega o arquivo.gel. A gente tem esses dois submenus, Physical Groups e Entidades Elementares, né? O que são esses Physical Groups? Isso aqui é o seguinte: depois que você gera, né, a sua geometria ali, você vai ter, por exemplo, uma fronteira que é a entrada do seu escoamento, a fronteira que é a saída do seu escoamento, né? Superfície que vai ser parede, ou sei lá, às vezes aqui você quer colocar simetria ou far field, alguma coisa assim. Você vem aqui usando esses physical groups, e você vai lá em adicionar, tá? E aí você pode marcar, por exemplo, eu vou clicar aqui, curve, e aí eu seleciono. Esse vai ser o meu inflow, tá? Esse aqui vai ser o meu outflow, tá? E eu vou marcando. Mais pra frente eu entro em detalhes sobre isso daqui, tá? Por quê? Porque quando eu passar o meu arquivo de malha para o solver, né, você lá vai precisar informar: olha, aquela curva, né, aquela linha, aquela superfície que eu marquei e que eu assim identifiquei lá no Gmesh, eu quero que você aplique condição de contorno do tipo tal, né, e assim por diante. Então, para isso que serve esse Physical Groups, né? Então, o nome Physical facilmente nos faz lembrar aí, tá? Inclusive, no Gmesh você pode marcar, e muitos solvers pedem isso também, o seu domínio de cálculo, né? Onde efetivamente haverá fluido na simulação, tá? Então, na hora que a gente gerar a nossa superfície a ser triangulada, a gente pode vir aqui e adicionar um surface como Physical Groups também, tá? E aí você pode no seu solver dizer: olha, a superfície que eu identifiquei lá como superfície física vai ser o meu domínio computacional, tá? Mas muito bem, vamos fechar aqui Physical Groups, isso vai para o final. A maior parte do trabalho está aqui, ó, dentro de Geometry, lá nas entidades elementares. O que tem aqui? Tem todas essas entidades que você usa para caracterizar o seu esboço da malha, a sua geometria, tá? Então tem esses pontos de referência, tá? Linhas,
arco de circunferência, curvas, splines, né? Enfim, várias coisas. Então, vou clicar aqui para abrir. Vai estar bem aqui, ó, dentro de adicionar, tá? Então, ponto, linha, spline, circunferência, arco de circunferência, tá? O que mais que a gente vai usar? Vai usar o surface, tá? Cadê o surface? Tá aqui, ó, plane surface, ok? O que é o plane surface? Ele é a superfície que a gente vai delimitar dentro desse ciclo aqui, tá? De linhas e curvas, tá? E vai ser o nosso domínio de cálculo também, tá? Se fosse no 3D, a gente geraria um volume também, ok? Seria o nosso domínio de cálculo. Então, muito bem, comentei para vocês tudo que tem de mais relevante, mas que aparece no nosso menu, tá? Vamos então gerar nossa malha do zero. Então, vou fechar o meu Gmesh, tá? E vou abrir ele de novo. Ok. Eu vou vir aqui no meu arquivo teste.gel e vou deletar tudo, tá? Na verdade, eu vou deixar só um ponto, ok? Vou deixar um ponto e vou deixar esse href aqui. Vai. Ok, então meu arquivo.gel só tem isso agora. Vou salvar ele e vou mandar ele abrir, tá? File, open, já está na pasta teste.gel, abrir, daqui. Então veja que malha agora só tem um ponto. Como é que eu declarei esse ponto, tá? Eu vim aqui dizendo, olha, entidade ponto de índice 1, então esse vai ser o meu ponto 1. E os argumentos dele é abre chaves, coordenadas x, y, z, tá? Então ele está na origem do meu domínio. E o quarto argumento vai ser o seguinte, é uma especificação do tamanho dos elementos de malha que você quer que sejam gerados, o tamanho deles aproximado, tá? Na vizinhança desse ponto 1, ok? Então, por exemplo, quando eu refinei a malha perto da lombada, eu mudei essa especificação do tamanho do elemento na vizinhança dos pontos próximos à lombada, tá? E foi assim que eu ajustei, tá? Assim que o Gmesh faz, ok? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu vou criar os outros pontos, né, de referência. Eu vou fazer isso usando a interface gráfica, tá? Ao invés de escrever ali no ponto gel. Poderia escrever também. Então vamos lá, Geometry, Elementary Entities, Add, aqui ponto. Ok? Olha, apareceu até um grid aqui, né, para eu ter noção das dimensões aqui do domínio. E ele apareceu isso aqui também, ó, tá? Que é um painelzinho se eu quiser entrar numericamente as coordenadas, né? Ó, eu vou deixar iterativo aqui. Então, o meu domínio ele vai ser do 0 até o 1, tá? Poderia clicar para cá também, obviamente, né? Mudar minha malha e tal, tá? Eu vou fazer isso, na verdade. Então, eu quero que o meu próximo ponto seja aqui no 2, tá? Então, eu estou olhando aqui a variação dele, ó, quando ele estiver ali no x igual a 2, y0, z0, tá? Tá vendo a quarta? Você pode colocar a sua quarta argumento aqui, né? Que eu mencionei do tamanho de malha que vai ter ao redor desse ponto. Então, eu vim aqui e cliquei. Só que eu clicar não acontece nada. Na verdade, olha o que está escrito aqui em cima. Ele diz assim, aperte a tecla E para adicionar o ponto ou Q para abortar, né? Q de quit, tá? Então eu vou apertar o E. Apertei. Opa, pelo jeito eu adicionei o ponto. Adicionei ele até numa posição um pouco errada aqui, mas eu já corrijo isso. Aqui também, né? Algum errinho aqui em volta do zero, talvez eu já corrijo isso. Mas muito bem, vou continuar criando os pontos, tá? O próximo ponto eu quero que esteja aqui no x igual a, nesse mesmo x, né? X igual a 2 e o y igual a 1. Pronto, agora eu escolhi certinho. Então vou apertar o E para ele adicionar. Adicionou. Ó, ele está automaticamente ajustando esse grid, né? Baseado na posição dos pontos que eu estou colocando. Vou colocar mais um ponto aqui, x0, y1. Apertar o E para ele adicionar. Foi. Bom, então vou clicar abortar para ele sair desse seleção de pontos aqui que está ativo. Muito bem. Esse arquivo.gel já foi atualizado, tá, pessoal? Só que eu tenho que clicar aqui, aí ele vai dizer, opa, foi modificado. Você quer recarregá-lo? Sim. Então ele está aqui, ó. Apareceu já o ponto 2, 3 e 4, que foi os que eu fui clicando aqui. Detalhe, nessa pseudolinguagem Gmesh do arquivo.gel, tudo que tem barra, toda linha começando com barra, é um comentário,
tá? Então aqui é só uma forma, né, que o GMesh vai te dizendo. Ah, eu comecei a trabalhar daqui, né, adicionei essa linha ponto 2, adicionei essa linha ponto 3, assim por diante. Isso aqui você pode deletar, tá? Depois a gente faz essa limpeza no nosso arquivo, né? São só comentários. Mas muito bem, olha só. Eu vou corrigir aquilo que eu tinha feito errado antes, tá? Então lembra que eu marquei aqui a posição X desse ponto 2 incorreto, sem querer, então vou arrumar, vou deixar ele, tem que estar no 2, tá? Esse aqui eu não sei porque ele está menos 0, tá? Mas parece que está tudo certinho, o resto, né? Só uma coisa, ó. Aqui que está 1.0, né, que era o que tinha lá por default quando eu defini o ponto, o quarto argumento, eu vou mudar e deixar todo mundo igual aqui, href, tá? Para que serve eu colocar esse href lá? Porque se eu quiser mudar, por exemplo, o refinamento da malha em todos esses pontos, eu não preciso, né, ficar mudando linha a linha. Eu venho aqui e já mudo, né, e resolve, ok? Bom, excelente. Vamos ver como é que tá. Se eu salvar, Ctrl S, vou vir para cá. Vou dar um reload, ok? Reload script. Pronto. Tá vendo que ele corrigiu esse ponto? Tô achando que não está muito bem alinhado o eixo, né? Vou clicar aqui no Z de novo. Pronto. Alinhou. Agora eu preciso clicar, definir mais 3 pontos, na verdade, né, pessoal? Porque lembra que vai ter aquele arco de circunferência, né? Então preciso marcar um ponto de referência no início e no fim do arco. E vou precisar de um ponto para o centro da circunferência também. Então, muito bem. Vou lá continuar adicionando pontos, né? Vou chutar aqui, tá? Vou colocar aqui no 0.6, apertar a letra E para adicionar. Eu vim aqui, adicionar, e eu vou colocar o outro aqui embaixo, ok? Adicionei. Olha, ele já mudou aqui o meu grid para englobar todos os pontos. Ok, então vou abortar esse contexto aqui iterativo de geração de pontos, né? Vou sair apertando o Q. Ó, parece que eu, não sei se eu cliquei aqui, a janela ativa está essa. Então se eu aperto o Q, olha o que está acontecendo, tá vendo? Então eu tenho que vir aqui, clicar para fazer janela ativa e apertar o Q. Pronto. Então muito bem, deixa eu ver se deu tudo certinho lá. Reload. Aqui, ó, tudo certinho. Eu vou mudar esses caras aqui para ser o href de novo. Eu vou fazer uma coisa diferente. Ó, esses 2 pontos aqui, tá? Esse vai ser o centro da circunferência, né? Mas esses 2 pontos são aqueles que vão estar em contato com a minha lombada, tá? Então eu vou mudar esse href, em vez de chamar href, eu vou chamar de href2, tá? Para eu poder controlar o refinamento de malha de forma independente da vizinhança da lombada, tá? Então eu vou botar, não sei, 0.001, alguma coisa assim, tá? Já sei, eu vou fazer, href2. Eu vou definir ele em função do href. Eu vou dizer que ele é href dividido por 4, tá? Então, muito bem. Defini os meus pontos aqui, já tenho todos os pontos. Agora eu preciso ir fechando as linhas, tá? Salvei. Vou voltar lá. Vou dar aqui um reload, né? Com a tecla 0. Pronto, recarregou. Aqui, vamos lá. Gerar linhas agora. Olha só. Eu vou gerando aqui no sentido, tá? Quando você abre esse contexto de geração de linhas, ele aparece aqui, ó. Select Start Point, né? Então eu clico no primeiro ponto da linha. Select End Point. Então eu clico no último ponto da linha. Ok. E ele está ativo ainda, esse contexto de criação de linhas, ó, tá? Então ele está esperando que eu continue definindo linhas, tá? Perceba que eu estava clicando inicial e final seguindo uma mesma orientação, tá? Eu vou inverter a minha orientação só para vocês verem o que é que vai acontecer mais para frente, tá? A princípio não tem problema, você vai ter que tomar uns certos cuidados. Então vou clicar inicial e final agora aqui. Muito bem, criou uma linha. Vou continuar aqui seguindo a minha orientação original, tá? Para cá, aqui não vai ser linha, né? Então eu já vejo essa parte, vou continuar aqui na minha linha. Ok, minha última linha. Terminei as linhas retas, agora eu vou abortar apertando Quit. Foi. Deixa eu clicar aqui, sim, tá aí, ó. Então aqui ele mostra a linha. Olha só. Perceba que a numeração para pontos, né, é um conjunto independente da numeração para linha, tá? Então ponto número 1 não vai se confundir com linha número 1. Deixa eu ir limpando aqui. Olha o que são os argumentos na definição da linha. São nada mais do que os índices dos pontos, tá? Então,
ele vai dar o índice do ponto inicial e o índice do ponto final, definindo aquela linha, não é verdade? Ó, ponto 1 para o ponto 4, tá? A linha 1. Como é que eu sei o índice dos pontos? Eu vou clicar nessa opção aqui, ó, Tools, Options, Geometry, Visibility. Então aqui, ó, eu posso marcar para ele mostrar Point Labels, ó. Então ele vai mostrar, ó, ponto 1, ponto 4, ponto 3, ponto 2, né? Por quê? Porque eu criei nessa ordem. Eu criei esse primeiro, esse com terceiro, quarto, né? Depois eu criei esse, né? E esse aqui por último. E Curve Labels. Curva inclui linhas, tá? No GMesh. Então ele vai mostrar a linha 1. Então a linha 1 é do ponto 1 ao ponto 4. Okay? Linha 2 do 4 ao 3. Linha 3, lembrando que eu não cliquei do 3 ao 2. Eu cliquei do 2 ao 3. Tá? Então fui no sentido contrário aqui. E a linha 4, eu continuei seguindo. Fui do 2 para o 6, né? E a linha 5 foi do 5 para o 1. Ok? Deixa eu fechar isso aqui. Muito bem. Criei as minhas linhas. O que eu tenho que criar agora? Aquele arco de circunferência, né? Então venho aqui, Geometry, entidades elementares, adicionar arco de circunferência, tá? Então ele fala, ó, clique no ponto inicial, clicar aqui, clique no centro, tá? Então o centro da circunferência, nesse caso, eu escolhi um ponto genérico aqui. E agora, clique no ponto final. Cliquei, pronto, gerou. Perceba, ó, que ele chamou de círculo 6, porque curvas e linhas, eles estão dentro do mesmo categoria no GMesh, tá? Então por isso que ele não criou o círculo 1, tá? Ele continua a numeração da linha. Tá aqui, ó. Por que ele apareceu isso de novo? Enfim, mas tá lá, ó, círculo 6, né? E os argumentos são ponto inicial, ponto centro e ponto final. Olha só o bizu. Por que ele considerou que o arco que eu queria criar era esse e não esse maior, tá? Porque o GMesh assume por default que você está sempre gerando o menor dos arcos possíveis, tá? Então ele vai fazer isso. Ah, mas e se eu quiser gerar esse outro? Bom, você ia ter que criar, por exemplo, um ponto aqui, e aí você tinha que criar esse arco e depois esse arco, tá? Formando o arco inteiro. Legal. Então agora, o que a gente vai fazer para finalizar, né, a geração dessa nossa etapa de geometria, é definir a superfície plana, porque a gente precisa de uma definida para gerar uma triangulação, tá? Então, lembrando que estamos ainda dentro de entidades elementares, tá? Eu venho aqui Surface, no caso, Plane Surface, ok? Por que chama Plane Surface? Porque no caso, nessa nossa superfície, ele está em um plano XY, né? Ah, e se fosse uma superfície de uma esfera, uma superfície curva, né? Aí você usaria esse outro comando aqui, ó, Surface Filling, tá? Essa palavra é meio estranha, né? Filling quer dizer o quê? Recheio de superfície. Meio estranho. Antigamente o GMesh usava a expressão Ruled Surface, tá? Que é um termo mais técnico aí para superfície curva, né? Mas enfim, eles mudaram para esse. Mas muito bem, vamos lá, clicar Plane Surface. E aí, o que ele vai perguntar aqui, ó? Selecione a fronteira da superfície. Aí eu imagino, bom, eu vou ter que clicar linha a linha, né? Clicar aqui na curva e ele vai definir, certo? Certo. Porém, quando eu clico aqui, o GMesh já seleciona todas que estão conectadas, tá? Então ele já entendeu aí como é que está o fechamento, a fronteira dessa minha superfície. Aí ele pergunta agora, ó, selecione buracos na superfície, ou melhor dizendo, selecione fronteiras de buracos, tá? No caso, eu não tenho nenhum buraco dentro dessa minha superfície, tá? Então imagina, por exemplo, que eu estivesse gerando uma simulação 2D do escoamento em torno de um cilindro circular, tá? Então a minha superfície de cálculo, né, seria o plano delimitado pelo far field, só que ela ia ter um buraco no meio que era justamente o círculo, né, do cilindro circular. Nesse caso, agora eu clicaria no cilindrinho, né, na curva dele, para definir que aquilo seria um buraco dentro da minha superfície, tá? Inclusive pode haver vários buracos. No caso não tem nenhum, tá? Aqui. Se não tiver nenhum, pressione o E. Vou apertar. Então pronto, ele já definiu. Percebe que fica um pontilhado diferente aqui, ó, né? Diferente do meu grid. Isso acontece porque ele já delimitou essa superfície, tá? Só que ele ainda está ativo, né? Essa seleção de superfícies, caso
quisesse criar mais superfície. Ah, mas você pode ter mais de uma superfície na mesma malha? Pode. Por exemplo, tem um perfil, né, um aerofólio, eu quero gerar uma região de malha estruturada na proximidade dele para a camada limite, né? Então eu facilitaria eu gerar, né, essa superfície, uma superfície em torno dele, e o restante do domínio seria uma outra superfície, tá? Onde eu poderia gerar a malha não estruturada, por exemplo, tá? Ou, eu quero uma malha não estruturada na vizinhança do meu aerofólio, mas na esteira viscosa eu quero uma malha estruturada, tá? Porque eu estou analisando a física da esteira. Então, muito bem, aí você poderia ter também duas superfícies definindo essa malha, e aí você ia definir estruturada em uma, não estruturada na outra, enfim, não teria nenhum problema, tá? Bastaria você definir as fronteiras, né, da nova superfície, etc. Como eu não tenho, vou apertar o Q, tá? Para abortar. Ok. Eu não vou tratar esses assuntos de buracos, né, na superfície, ou de múltiplas superfícies na mesma malha, para não deixar um vídeo muito comprido, e não é o objetivo que isso é muito exaustivo, tá? Essa é uma primeira visão geral do GMesh. Então, muito bem, ele está definido. Se eu clicar no meu ponto gel, recarregar assim, tá aqui, ó. Plane Surface. Perceba que ele não gerou só Plane Surface, ele gerou também um loop de curvas, tá? Com os índices positivos e outros negativos. O que é isso aqui? Vamos explicar para vocês. É o seguinte, uma superfície, tá? Plana ou não, ela é definida no GMesh através da fronteira dela, tá? Que são os boundaries, né? E quem são os boundaries nesse caso? São essas linhas e o círculo, tá? Então, a partir das linhas e do círculo, a gente cria essa entidade loop de curvas, tá? No caso, o índice 1, que o GMesh atribui automaticamente aqui. E aí eu vou dizer quem são, né, as curvas ou linhas que compõem esse meu loop, tá? E aí é que tá. Esses índices aqui do argumento, eles são, na verdade, os índices de linhas e curvas. Então, aqui o que ele está dizendo é, esse meu loop começa com a linha 1, depois vai para a linha 2, depois ele vai para a linha menos 3. O que significa essa linha menos 3? Ele é a linha 3, só que com a orientação invertida. Tá? Em vez de ir do ponto 2 para o ponto 3, ele está indo do ponto 3 para o ponto 2. Tá? Então, lembrando, quem era a minha linha 1? Olha aqui, ó. Linha 1, ele está positivo. Linha 2, ele está positivo. E a linha 3, lembra que a gente tinha definido os pontos em orientação contrária só para testar? Então, por isso que ele apareceu aqui menos 3, tá? Veja que você não fez manualmente esse curva loop, foi o GMesh que fez automaticamente para você. Na hora que você clicou em qualquer das linhas curvas aqui, ele fechou o close loop e já definiu o plano, tá? Porém, se você estiver manualmente escrevendo essas linhas no ponto gel, então você precisa ter cuidado aí a orientação de cada um dos componentes do seu loop de curvas, tá? Ele pode ser ou horário ou anti-horário, tá? Mas você tem que seguir uma mesma orientação nessa definição. E aí, finalmente, eu defino um plane surface, entidade plane surface de índice 1. O argumento vai ser o loop de curvas, tá? Então é basicamente isso. Entidade superfície plana de índice 1, ela é definida pelo loop de curva de índice 1, que é o que está aqui, ok? Se tivesse buraco, ele ia aparecer aqui junto com os argumentos, tá? Aí eu teria que ter definido um loop de curvas para a fronteira desse buraco, né? Mas isso é feito automático quando você vai clicando, tá? Então, muito bem. Conseguimos aqui criar nosso plano e a malha tá praticamente pronta, tá, pessoal? Eu vou salvar. Eu vou até fechar o GMesh, tá? E vou abrir de novo para mostrar que está tudo salvo nesse nosso arquivo .dio. Então eu vou lá, aqui vou abrir o nosso teste.dio, tá aqui, ó, ok? Ele não está mostrando aquelas coisas, né? Porque como eu saí, entrei de novo, mas eu venho aqui e vou mandar ele mostrar os pontos, mostrar as curvas e mostrar a superfície. Tá aqui, ó, plane 1. Então foi o único que criou, tá? Agora nós vamos gerar a nossa triangulação, tá? Então vamos lá em Mesh, né? Então tudo que tinha geometria a gente já fez. Vamos lá em Mesh
e clicar 2D. Então temos a nossa triangulação, tá? Tá aqui a nossa malha. Mas eu quero mudar o tamanho de malha, sei lá, na vizinhança do ponto 3, tá? Então eu volto lá no meu ponto gel, procuro aqui ponto 3, ó. Em vez de href, vou colocar href dividido por 10. Vou fazer por exemplo, tá? Salvei, vou lá apertar o atalho 0. Lembrando que quando ele recarrega só tem a geometria, tenho que clicar de novo no 2D. Mas olha só, refinou aqui como eu pedi, tá? Aí se eu quisesse refinar aqui no meio dessa linha 2, você teria que ter criado um ponto de referência aqui no meio dela, tá? Aí você conseguiria. Mas tem jeito de eu fazer de outros jeitos? Olha, até tem, mas é mais avançado dentro do GMesh, então não vou comentar nesse vídeo, porque vai ficar muito longo. Eu quero comentar o seguinte: se você quiser fazer um refinamento geral da malha, você pode vir aqui, ó. Dentro de Mesh, né, ele tem aqui Refine by Splitting. Então o que ele vai fazer? Ele vai, deixa eu aumentar um pouco aqui o tamanho, ele vai refinar aquele comando todos os meus elementos de malha, né, gerando subelementos dentro dele. Então deixa eu clicar aqui, Refine by Splitting. Ó, tá vendo? Então cada triângulo, vamos dizer que esse aqui fosse um triângulo na malha anterior. Quando eu cliquei Refine by Splitting, ó, ele juntou os pontos médios das arestas, né, e fez novos subtriângulos, ok? Então eu posso ir clicando, se quiser sair refinando minha malha assim, é uma possibilidade, tá? Mas deixa eu recarregar. Bom, eu quero mostrar para vocês uma outra opção, tá? Se eu não quiser gerar uma triangulação com triângulos, né? Eu posso vir aqui, Tools, Options, esse é um bizu, tá, pessoal? Eu vou lá em Mesh, onde que é? General, tá aqui, ó. Não é Geometry, é em Mesh, tá? Aqui ele tem os algoritmos, as opções da triangulação, tá? Então eu vou ter que vir aqui, ó, Subdivision Algorithm. Eu posso escolher esse All Quads, tá? Quads de quadriláteros. O Hexas é hexaedro, no caso 3D, né? Mas vamos marcar esse All Quads. Aí eu venho aqui, Mesh 2D de novo. Olha o que ele fez aqui. A malha, onde era originalmente um triângulo, o que foi que ele fez? Ele gerou um ponto no meio do triângulo e baixou esses segmentos aqui para as arestas do triângulo, subdividindo cada triângulo em 3 quadriláteros, tá? Então a minha malha, né, que originalmente era triângulos, agora é uma malha totalmente de quadriláteros, tá? Às vezes você está rodando um solver que não tem a opção de triângulos, né, por exemplo. Ele só tem a opção de quadrilátero. Então esse é um jeito de gerar uma malha só de quadriláteros, tá? Às vezes os quadriláteros gerados aqui não são de uma qualidade muito boa. Pega o exemplo desse quadrilátero aqui. Tá vendo que esse vértice dele tá um pouquinho mais para a esquerda, ele ia estar alinhado com esses dois vértices, né? Então o quadrilátero estaria quase degenerado, indo para um triângulo, né? Então muitos solvers vão ter dificuldade de lidar com um quadrilátero de baixa qualidade geométrica nesse sentido, tá? Então existem outros algoritmos de você gerar malhas de quadriláteros. Bom, antes de eu mencionar eles, aqui você pode usar também essa função Smooth, tá? Que é de suavizar a malha. Então, se a qualidade está meio ruim dos quadriláteros, eu posso ir clicando aqui, ó, clicando algumas vezes, percebe que ele está mexendo ligeiramente. Ele está tentando melhorar a qualidade dos quadriláteros, tá? Então aquele que a gente estava mencionando, ó, dá para ver que ele está ligeiramente mais regular, né? Enfim, mas existe uma outra forma. Bom, eu vou voltar aqui para o None, né? Na verdade eu vou recarregar aqui o meu ponto gel. E é bem aqui, ó, tá vendo esse Recombination Algorithm? Essa opção do Blossom, tá? Em versões mais recentes do GMesh tem até mais opções aqui. Mas esse Blossom, quando você escolhe, você pode usar essa opção aqui, ó, Recombine 2D, e ele vai transformar triângulos em quadriláteros de uma outra forma, tá? Então olha só, vou clicar aqui o 2D original, tá? Então ele gerou triângulos, porque eu voltei esse Subdivision Algorithm para o None, e aí aqui o Recombination Algorithm eu deixei em Blossom. Então o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui em Recombine 2D, ele vai, ó, juntar triângulos, transformá-los em quadriláteros, ok? Então olha só, tá? Qual que é o problema? Às vezes ainda sobram
alguns triângulos no meio, tá? Se o seu solver não consegue lidar com triângulos, ou se você realmente quer trabalhar com uma malha só de quadriláteros, isso pode ser um problema. Em versões mais recentes do Gmesh, devia estar mostrando, aqui tem um Blossom, que é Blossom Full Quads. Se você escolher esse, com certeza não sobra nenhum triângulo, tá? Vai sobrar só quadriláteros. Provavelmente na sua versão, quando você estiver assistindo já, você vai poder testar que vai ficar realmente só quadriláteros, tá? Mas a malha era de triângulo e ele juntou cada 2 triângulos em um quadrilátero maior. Eu queria o tamanho da minha malha que estava mais ou menos antes, né, na malha original. Bom, você pode vir lá no Refine by Splitting, né? Porque quando ele faz isso, ele preserva o elemento original, tá? Então, o que é quadrilátero continua sendo quadrilátero, o que era triângulo continua sendo de triângulos, tá? Muito bem, vamos dizer que eu estou satisfeito com a minha malha. Poderia vir aqui em Mesh e Save Mesh, tá? Ele vai salvar o meu MSH. Só eu esqueci de fazer uma coisa que eu preciso ter no MSH se eu for usar ele dentro de um solver, tá? Que é o que? Definir as fronteiras onde eu vou aplicar condições de contorno depois no solver, tá? Então vou deletar o meu MSH e voltar para cá, tá? E vou recarregar o meu .gel. Ok. Eu vou lá em Geometry, né? Physical Groups, lembrado? Adicionar. Então agora eu vou definir Curve, né, que inclui linhas. Ele abriu o contexto de seleção, né, Select Curves. Então eu vou escolher a minha primeira linha que eu quero identificar. Eu posso escrever um nome para ela, tá? Por exemplo, esquerda, direita, cima, baixo, tá? Mas eu não vou escolher o nome, eu vou deixar o Gmesh definir um número automaticamente para elas, tá? Vou clicar nessa primeira, tá? Perceba que ele fala, você escolheu uma linha, mas ele permite que eu continue escolhendo mais curvas. Por exemplo, eu poderia escolher em cima e embaixo como um único grupo físico, que eu vou aplicar, vamos dizer, uma mesma condição de contorno parede. Se for esse o caso, eu posso juntar eles no mesmo grupo físico, tá? Mas, no caso, né, eu preciso de uma condição de contorno própria para essa entrada. Então, vou apertar o E de End, né? E muito bem, Physical Curve 1. Ele ainda está ativo para escolher outras Physical Curves, né? Então, vou escolher essa daqui. Né, vai ser a minha saída. Vou apertar o E, tá? Physical Curve 2, tá? Deixa eu clicar aqui no ponto gel, ele já está criando esses caras, tá? Physical Curve de índice 1, o argumento é o que? Vai ser Plane Surface, perdão, não é Plane Surface, é curvas, né? Porque é Physical Curve. Então, ele está dizendo aqui que o que define essa Physical Curve de índice 1 é a minha curva de índice 1, que é o quem? Na verdade é a linha 1, tá? Physical Curve 2, quem é que define? É a minha curva 3, que na verdade é uma linha 3, tá? Então vou definir a outra aqui. Olha, o contexto ainda está aberto aqui para seleção. Eu vou fazer em cima e embaixo como se fosse um só grupo físico, tá? Então eu vou clicar na primeira, ele fala, ainda está em Select Curves, né? Não vou apertar o E porque eu não terminei a seleção desse Physical Group. Vou selecionar o outro aqui. Inclusive eu tenho que selecionar essa galera aqui também. Então vamos dizer que vai ser tudo condição de contorno parede. Então beleza, vou agrupar tudo no mesmo grupo físico. E agora eu finalizei a seleção desse grupo físico, vou apertar o E. Pronto, então ficou Physical Curve 3, 3 e 3. Ok? Não tenho mais Physical Curve para definir. Então vou abortar no Q. Vamos olhar como é que está aqui o nosso ponto gel. Olha só, Physical Curve 3, tá? Ele tem definido pelas curves 2, 6, 4 e 5, tá? Que são linha 2, linha 4 e 5 e o círculo, né? Que é a nossa curva de índice 6. Muito bem, falta uma coisa para definir, que é uma Physical Surface, tá? Que é justamente o meu domínio de cálculo, onde vai ter o fluido de trabalho. Vou voltar aqui, vou aqui, né? Physical Surface. O que eu vou ter que escolher agora para definir uma Physical Surface? Eu preciso selecionar superfícies geométricas, né? No caso a gente só tem um, que é uma superfície plana, né? É o Plane Surface 1. Pronto, já terminei a seleção de todas as superfícies que contém esse grupo físico. Então quero definir mais superfícies físicas? Não. Então vou dar o OK. Muito bem. Então, aqui é o meu superfície plana 1 e é a superfície física 4, tá? Então tá aqui, ó. Perceba que agora é Physical Surface, né?
4, tá? Porque ele está dentro de Physical Groups, então ele segue essa numeração. E ele é definido pela Plane Surface de índice 1, tá? Que é definido pela entidade Loop de curvas de índice 1, tá? E assim por diante. Então essa é a estrutura que o GMesh funciona, né? Ele vai construindo pontos, depois linhas ou curvas, depois loop de curvas, depois superfícies, tá? Planos ou não. No 3D você pode ter aí loop de superfícies delimitando volume, né? E assim por diante. Antes de eu gerar minha triangulação para finalmente salvar o MSH, eu vou colocar um comentário aqui para depois, quando eu estiver no meu solver, eu lembrar quem é esse cara, tá? Então vou colocar aqui entrada, saída, isso aqui tudo é parede, né? Então muito bem, coloquei comentários, tá? Isso aqui vai ser o domínio de cálculo, vou chamar de fluido, tá? Ok, salvei. Então deixa eu recarregar, não vai ter mudança nenhuma. Vou lá gerar a minha malha, tá? Malha 2D, opa, vamos dizer que eu quero uma malha mais quadriláteras. Então vou lá no meu Options, Mesh, General, que eu escolho o Blossom, né? Ou se tiver uma versão mais recente, eu escolho o Blossom Full Quads. E esse é o algoritmo de recombinação. Então eu vou lá, Recombine 2D, muito bem, pegou os triângulos e combinou em quadrados, só que a malha ficou mais grossa, né? Então eu vou aqui no Refine by Splitting para voltar aproximadamente para o tamanho que eu tinha especificado. E excelente, então tá tudo aqui, tá? Vou lá no File, Save Mesh, pronto, tá aqui, ó, Done Writing Test.msh. Ele deu aqui um warning, tá? Então o GMesh, pessoal, quando eu dou um clique aqui, ó, ele abre esse histórico dos comandos que você foi dando, né? E ele faz comentários se tiver algum errinho, alguma coisa, né? Deixa eu voltar aqui. Olha só, ele fez um comentário aqui, ó. Quando você fez o recombine pelo Blossom, ele falou assim, ó, eu não consegui recombinar todos os triângulos, né? Acho que ele está reclamando aqui que o número de triângulos na malha era ímpar, então ele não conseguiu pegar, juntar pares, né? Ficou um triângulo lá sem par, por exemplo, e a malha de qualquer jeito não ia dar para ficar só quadriláteros, tá? Eu acredito que no Blossom Full Quads ele consegue resolver isso, ok? Mas enfim, ele te deu um warning aqui para você saber, né? Como usuário, olha, às vezes é uma malha 3D, né? Você botou um recombine, aí quando você não consegue visualizar todos os pontos, né? E aí você olha o warning no final lá, ele vai te dizer, ah, aconteceu aqui. Enfim, vai estar o meu MSH. Tá ok, pessoal? E esse foi o nosso tutorial de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então, o GMesh, ele é bem lógico, né? A forma que você trabalha com ele. A forma certa é trabalhar ao mesmo tempo com a interface gráfica e com o ponto gel, né? Usando as facilidades de cada um. E vocês viram também que precisam se atentar agora, né? Treinando aos vários detalhezinhos, né? O índice atribuído às entidades, se você precisa se preocupar com a orientação de uma linha ou não, né? Qual que é o argumento de cada uma das declarações de entidades, né? Como que faz para identificar grupos físicos, enfim. Mas vocês aprenderam aí como que faz o básico, né? E agora é treinar, tá ok? Até o próximo, tchau.